O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou uma série de medidas em resposta à ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que resultou na morte de uma criança, um adolescente de 13 anos no domingo, na zona oeste da capital. A decisão ocorreu em reunião extraordinária. Entre as medidas aprovadas está a publicação de uma nota de repúdio e a elaboração de um documento com recomendações para evitar a ocorrência de letalidade policial. A CNN apurou junto a conselheiros que o texto do primeiro documento terá o tom de, abre aspas, profunda indignação e repúdio a toda e qualquer ação que violar os direitos humanos de crianças e adolescentes em território brasileiro, fecha aspas. Na reunião, os conselheiros cobraram ainda explicações do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre quais medidas vêm sendo tomadas para que essa forma de violência não volte a ocorrer. Eu falo aqui, você vê a imagem do Thiago, um menino cheio de sonhos, né? Treinava futebol e que foi assassinado, então, no último domingo, a comunidade ainda consternada na Cidade de Deus. E é claro que esse tema, a gente fala aqui, para que não volte a acontecer, Tardelli, o que mais acontece é isso o tempo inteiro. Eu estou cansada, vou fazer 4 anos de CNN, a gente denuncia isso, acho que dioturnamente, essas violências, violações. Não tem 3 semanas que eu lembrei aqui de um menino que falava, né, com uniforme de colégio, quando foi atingido também durante uma dessas operações, e falaram, mãe, eles não viram que eu estava com o uniforme da escola? E eu lembrei aqui, é claro que esse tema sempre deixa a gente muito consternado e emocionado. Treinamento de policiais com foco em direitos humanos não deveria ser fortalecido, não deveria ser uma regra. Aliás, falar contra direitos humanos não é a raiz desse problema, Tardelli? Olha, vou ter que escolher de novo, garimpar as palavras direitinho, porque isso me causa uma dor que me dificulta até o pensamento. Não é possível que nós precisemos de um Conselho Nacional para repudiar a morte de crianças e adolescentes. Isso teria que estar no cerne da atuação de todas as instituições do Estado. Aliás, o artigo 1º da Constituição, pensava nisso outro dia, minha querida Samanta, meu querido Álvaro, que são constitucionalistas muito mais brilhantes do que eu. A Constituição brasileira trata o respeito à dignidade humana como fundamento, como elemento fundante da República. Está no artigo 1º. Se nós não conseguirmos respeitar o direito à vida de crianças e adolescentes, nós fracassamos como país. Não é mais uma questão de treinamento. Não é possível que você tenha que reduzir uma questão de treinamento. Dizer assim, você não pode atirar onde tem criança. Na resolução de guerra, na resolução de Genebra, que é uma resolução de guerra, é proibido qualquer combate, qualquer disparo, qualquer ataque feito ao largo de uma zona onde haja civis, notadamente crianças. O que se faz, e me perdoe aqui aquele que não gostar de ouvir o que eu estou dizendo, o que se faz é o seguinte, nós temos uma polícia, nós temos os organismos de segurança, e eu estou dizendo isso há algum tempo, na Bahia é do PT, em São Paulo é do PL, e eles agem exatamente da mesma forma. São comunidades de segurança que não respeitam a dignidade humana. Pior, são comunidades de segurança cujos comandantes, cujas pessoas que pensam nessa comunidade, não aquele que está lá na base, não aquele que está dentro da viatura, não aquele que está pressionado pelo baixo salário, não aquele que não sabe que tem que usar roupa diferente para poder chegar em casa, não aquele que tem que se disfarçar para andar no trem, mas aqueles que estão lá em cima são efetivamente necropolíticos. Isso é resultado de uma política racista, que vem se instalando e que agora fugiu completamente do controle. Como é que nós vamos recolher isso tudo para dentro? É algo que o governo federal, os governos estaduais vão sentar e resolver. Nós precisamos refazer, reformatar as polícias.
Não é possível tiro em comunidade. Eu me lembro daquela menininha da garotinha que estava comendo pipoca, comprando pipoca junto com a mãe. Imagina o desespero dessa mulher com a filha baleada. Por onde ela corre? O que ela faz? Quem ajuda? A quem ela pede socorro? Quem me protege? Se quem atira é aquele que devia estar me protegendo, para quem eu vou pedir socorro? Não tem ninguém. Tardelli, tem algo que é importante ser dito, é que essas pessoas enfrentam a morte duas vezes, né? Elas se enfrentam a morte de um filho, tem que enterrar um filho, uma criança, e depois eles têm que enfrentar a morte da reputação dessa criança, muitas vezes, que querem trazer narrativas de que a criança estava com uma arma, de que a criança trocou tiros, que a criança... Então, é o sentimento de lidar com a morte duplamente. Há uma foto do velório desse garoto, desse menininho, dos seus colegas e amiguinhos chorando desesperadamente, aterrorizados. Eles não estão só tristes pela perda do amigo, eles estão com muito medo. Porque isso pode acontecer com eles. E só acontece em comunidade carente, só acontece em comunidade periférica. Claro que isso quer dizer alguma coisa. Não é possível que a gente seja surdo a isso. Eu espero que a morte desse garoto, a morte trágica desse garoto, consiga finalmente fazer com que a gente pense um pouco mais. Para de matar criança. Para! Eu queria que o governador do Rio viesse desesperado, falando assim, eu não queria isso. Como é que alguém pode dizer, não, que ele estava armado, que ele estava com... Morra quem fez isso! Quem diz isso? Não é possível, nós estamos perdendo a nossa noção de civilidade, de humanidade. São crianças. Fundamentalmente, são crianças. Quando o Tardelli se recupera, a gente, claro, se emociona porque é de uma covardia isso. Poit, também queria que você falasse sobre esse silêncio ensurdecedor de autoridades em erros de operações que acabam vitimando as nossas crianças, mas antes, inclusive, trago aqui números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que 6,4 mil pessoas foram mortas em intervenções policiais em 2022 e, de acordo com o levantamento, entre as vítimas, 7,5% tinham entre 12 e 17 anos, 45,4% estavam entre 18 e 24 anos, portanto... A grande parte é de criança, adolescente e jovem. E se a gente for considerar o registro de mortes violentas no Brasil intencionais, 76,5% das vítimas eram negras. 76,5% das vítimas eram negras. Lu, esses dados são do mapa, né, da violência. O Caio colocou aqui, se não me engano, ontem ou anteontem, aqui no Grande Debate também. São 47 mil mortes violentas no Brasil por ano. O buraco, gente, é muito mais embaixo. Esse caso é muito triste, né? Eu entendo a sua emoção, Tardelli, né? Me solidarizo com ela. É muito triste a gente ver um rapaz, chama de adolescente, mas é uma criança, né? 13 anos, morto. Eu vou só tomar um cuidado, Tardelli, antes de colocar, né, a acusação e colocar os policiais já como acusados, culpados, julgados, né, que a investigação seja concluída. Eu não sei exatamente o que aconteceu, por isso que tem que ser concluída a investigação. Agora, eu espero sim um líder, como governador, esse caso, assim como qualquer outro, ele tem que vir a público. Se teve um erro do policial, ele tem que ser punido, tem que ter usado como exemplo e o governador e a corporação se justificar. Porque, inclusive, teve uma série de atropelos nessa operação, já que a gente fala e falamos sobre, né, a gente divergiu em relação ao Guarujá,
atropelos de operação aqui no Rio de Janeiro em relação à comunicação, porque a Polícia Militar postou cedinho, na segunda-feira, né, uma mensagem que um criminoso foi ferido num confronto. E aí o Ministério Público, a ação que entraram aqui, pediram para a Polícia Militar tirar, porque o criminoso que foi ferido em confronto, segundo o post da Polícia Militar do Rio de Janeiro, era essa criança. E aí a ação fez a polícia, inclusive, tirar o post. Então, que essa investigação seja feita, porque o que eu vi aqui, Tardelli, é muito triste. E aí, se essa criança estava numa moto, que é o que descreveram os policiais, né? Não, eram 2 pessoas numa moto, 2 criminosos numa moto que atiraram contra a polícia e aí um criminoso foi baleado. A versão que as pessoas contaram, falou, puxa, era uma criança. Como é que eu vou olhar o corpo do meu filho com 5 tiros? Um menino que tinha um futuro, um menino sorridente, como você colocou, um menino que estava jogando bola. O fato da Polícia Militar ter retirado o post do Twitter é o indicativo. Porque ele retirou. O fato de não ter nenhuma comunicação logo de cara, opa, tem dúvida o que aconteceu nessa operação. Então que isso seja apurado, que se alguém fez alguma coisa errada seja punido exemplarmente. Agora, eu trago esse caso, Lu, e os números do mapa da violência para olhar a situação do país. A gente não pode admitir que uma criança esteja exposta a um nível de violência dessa, a um ambiente como esse, e nós vamos fazer o quê? A solução, como eu trago sempre aqui, não é só combater o crime ou polícia, não é isso. Pô, essa criança tinha que estar com muito mais oportunidade de escola, desde a sua primeira infância, que é a fase principal, de esporte, de cultura, de formação profissional. O buraco é muito mais embaixo no nosso país. A gente não pode se repetir cenários como esse, Lu, seja por erros da polícia, e são erros que custam vidas e que podem custar a vida de crianças, seja pelo envolvimento do crime organizado e aliciamento de menores, que eu não estou dizendo que era o caso desse garoto ou não. Agora, o cenário do Brasil, isso daí, gente, sabe quando você tem um termômetro, Lu, que evidencia que você tem algum problema ou tem alguma coisa que você investigar? Isso é só a ponta do iceberg, perto do que está acontecendo nesse exato momento, e a gente nem sabe e não está divulgando aqui na CNN agora. Ô, Samantha, nem estou levando em consideração a fala do Poit sobre a falta de oportunidades, não nesse momento, porque essa semana mesmo eu falei desse jovem que recebeu o tiro dessa criança ainda uniformizada. Essa semana mesmo eu falei da Kathleen Romeu, por exemplo, uma menina grávida que foi baleada também, que forjaram a cena do crime. Então eu estou falando de vítimas e eu não estou falando que a polícia entra para matar, nunca vou dizer isso. Eu estou falando de vítimas dessa incursão policial e nem estou falando ainda desse problema generalizado da falta de oportunidades. O que eu estou querendo dizer é, a gente tem que lidar com esse número também, a gente tem que encarar essa tragédia também. Olha, eu acho que todos nós 5 aqui estamos de acordo que a morte de uma criança, não é, em combate, é algo doloroso, que a gente solidariza. A gente não queria viver numa sociedade onde uma criança e adolescente fossem expostos a um confronto, fossem mortos pela polícia ou pelo crime organizado. Não é esse o mundo que a gente deseja para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, qualquer excesso, tudo isso tem que ser investigado, tem que ser apurado, tem que ser responsabilizado. Eu acho que, sob esse aspecto, todos nós estamos de acordo, como não poderia deixar de ser. A única coisa que eu faço uma ressalva aqui é que quando a gente pega os dados, tanto que você mesmo colocou, Lu, das mortes nas operações policiais e dos dados de 2022, que a gente teve de 47 mil mortes intencionais, e dentre elas 76,5% são negros, o que me chama a atenção é cadê o conselho dos jovens, cadê essas entidades no combate a essa criminalidade? Porque esses jovens também são vítimas do crime organizado.
O crime organizado não tem ética, o crime organizado usa crianças, ele usa adolescentes, ele não tem humanidade. E a gente precisa cobrar do Estado ações nesse sentido. Não ações, muitas vezes físicas, mas de inteligência. A gente tem, enquanto sociedade civil, cobrar isso, porque 47 mil mortes num ano não podem passar impunemente. São 47 mil famílias sofrendo. Os autores desses crimes foram processados, foram penalizados, esses crimes foram investigados. Eu acho que isso é algo que a gente tem que cobrar enquanto sociedade, porque o crime também mata, não é? E pelo que a gente tem visto, tem matado muito e a gente não tem combatido da maneira correta. Temos que ter mais treinamento policial? Temos. Temos que punir o excesso? Temos. Mas temos que ter uma política de segurança pública que garanta a toda criança e adolescente o direito de escola, o direito a sair à rua sem ser alvejado e sem ser morto. Eu acho que isso é o mínimo que um Estado democrático de direito tem que assegurar aos seus cidadãos. Álvaro. Eu costumo dizer que direitos humanos que protege Chico, protege Francisco. E, portanto, no debate anterior, nós falávamos da proteção e dos direitos humanos com relação a pessoas que são investigadas. A gente não pode se furtar disso quando falamos de uma criança de 13 anos que foi morta, quando pensamos no autor desse crime. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de formação de diversos policiais militares do Brasil de direitos humanos. E me marca muito a frase de um coronel que disse que quando alguém, um policial, na rua, mata uma pessoa, mata uma criança, ele, quando volta para o quartel, ele não deve ser aplaudido, ele deve ser acolhido. Ser acolhido para entender que o que ele fez merece reflexão, merece atenção e merece cuidado. Portanto, se verdadeiramente um policial matou uma criança de 13 anos, esse policial merece o acolhimento, mas merece responder pelo ato que praticou. Agora, nós também não podemos nos furtar da narrativa histórica de construção ideológica que se posiciona aqui nos grandes debates, quando falamos da reforma do ensino médio, quando falamos da reforma da educação. Essas são as crianças que estão aprendendo a fazer cupcake na escola, enquanto as crianças privilegiadas, muitas delas que nos circundam, estão estudando mecatrônica. E, portanto, talvez o único momento de lazer fosse o futebol para esses jovens, e exatamente no momento de lazer, essa criança é alvejada e morta. Mas isso é algo que revela o que é o contemporâneo, é a anomia e inexistência de norma que traga esperança a essas pessoas, no caso, essas crianças. E isso tem acontecido muito com os povos indígenas. Eu quero falar isso porque hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e eu, como indígena e nessa condição, preciso relembrar muitos Guarani Kaiowá na região do Mato Grosso do Sul, que têm praticado muitos atos de suicídio, mas não só no Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro. Os indígenas praticam isso exatamente por uma ausência de perspectiva futura. Agora veja, existem jovens indígenas e jovens negros que insistem em viver. E se o Estado ceifa a vida deles, eu tenho certeza que a penalidade contra essa pessoa deve ser maior.